Nos anos 2006 e 2007, a rádio de notícias Band News FM pediu que o escritor e jornalista Manuel Carlos Caram escrevesse uma crônica por semana. Foi assim que surgiram as Crônicas de Alhures do Sul, lidas pelo próprio Caram no fim da tarde de toda segunda-feira. Eu sou Bruno Caram, filho do autor, e trago nesse podcast algumas crônicas e curiosidades sobre elas. 20 de agosto de 2007. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu daria na sua boca. Esses versos de Vinícius de Moraes, lidos assim, isolados e secamente, são piegas. Mas se for acrescentada a música de Antônio Carlos Jobim com a voz de João Gilberto, o que era piegas se transforma no lírico chega de saudade. Escute. Pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. A fronteira entre o piegas e o lírico é de uma sutileza perigosíssima, mas a música transforma o piegas em lírico. Por isso, vou falar com o Luiz e o Bruno, ambos Caram, ambos músicos. Vou pedir que ponham música nessa crônica piegas. No episódio de hoje do podcast que fala sobre as Crônicas de Alhures do Sul, eu trouxe para você essa crônica piegas, da qual eu tive participação ativa. Então, o plano do meu pai era fazer com que uma rádio de notícias, que não tem música, tocasse música. E assim ele conseguiu. Então eu lembro muito bem que as crônicas já estavam acontecendo faz um tempo, e meu pai entrou em contato comigo e falou: filho, eu preciso que você faça uma edição de áudio para mim. Eu sou músico, né? Trabalho com música, tocando, dando aula, e trabalhei 10 anos com teatro, fazendo trilha sonora para teatro, então também faço edição de som. E meu pai falou: preciso que você edite uma crônica para mim. Eu falei: mas por quê, pai? Ele falou: não, porque eu vou fazer uma malandragem aqui, eu vou colocar música numa rádio de notícias. E daí ele me passou todo o texto e acho que ele gravou esse texto lá em casa, e daí eu fiz edição de colocar no meio da crônica o Chega de Saudade, e aí foi ao ar na rádio de notícias, música tocando. E meu pai sempre foi um grande músico, apesar de nunca tocar nenhum instrumento, ele escutava muita música. Herdei dele uma coleção enorme de discos de vinil e CDs. Então ele escutava muita coisa de música erudita contemporânea, muita coisa de jazz, música brasileira. Ele sabia tudo de todo mundo. Eu lembro que na época eu fazia faculdade de música, no final da década de 90, eu chegava na casa dele, ele me mostrava uns 3, 4 discos. Conhece isso? Não. Conhece aquilo? Não. Conhece isso aqui? Não. Então leva isso aqui para casa e escute. Eu fazendo faculdade de música, e ele tinha um repertório de acervo e de conhecimento muito maior. Então era muito legal, assim, a gente trocava muitas figurinhas sobre música. E meu tio, Luiz Antônio, que é pianista, mora em São Paulo, irmão mais novo dele, também é músico. E eles têm várias histórias, né? De que o meu tio era muito pequeno lá em Rio do Sul, na cidade deles. E o meu tio fazia aula de acordeon, só que ele não conseguia carregar o acordeon. Então quem levava o meu tio para aula de acordeon e carregava o acordeon era o meu pai. E aí várias coisinhas ao longo do caminho, né? Eu lembro que o meu pai falou pro meu tio: olha, o meu filho pediu um violão de presente de Natal. Aí o meu tio retrucou: os meus filhos pediram papel e caneta. E assim a coisa ia, eles iam brincando, né, entre eles. E o meu pai tem um histórico grande pelos bares de jazz de Curitiba, de chegar nos bares e pedir certos temas de jazz que só os jazzistas conhecem mesmo. Então a ligação do meu pai com a música sempre foi muito forte, sempre foi muito grande. Meu pai sempre gostou de música brasileira, ele sempre teve um apreço especial por bossa nova. Ele tinha um negócio com boleros, que a gente vai conversar mais adiante aqui nesse podcast, que acho que ele herdou do meu avô, que também era músico. E várias histórias de música do meu avô também. Então essa crônica, para mim, ela tem uma coisa familiar muito forte, minha, do meu pai e do meu tio. Uma vez estávamos os três na cozinha da casa dele conversando, e chega a Kátia, a esposa do meu pai, e fala: Caram. Os três olham e falam: o quê? E assim fica esse comentário piegas, né? Com a intenção de soar lírico.
a fronteira, como meu pai disse, muito estreita entre uma coisa e outra, mas acho que as lembranças que eu tenho dessa crônica e de toda a história musical que envolve são líricas, são piegas, são sei lá o que for, mas são muito bonitas. Crônicas de Alhures do Sul é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura Municipal de Curitiba. Realização: Editora Arte e Letra. Produção: Cris Nagel. Mediação literária: Carla Vittini. Captação de recursos: Sauí Responsabilidade Social. Incentivo: Universidade Positivo e Colégio Positivo. Lei de Incentivo à Cultura, Fundação Cultural de Curitiba e Prefeitura Municipal de Curitiba. Captação e edição de áudio: Alex Barbosa, Insólito Produções. Este e outros episódios estarão disponíveis no Spotify e YouTube toda segunda e quarta-feira.